A solidão é viciante. A ideia de fugir da cidade, desligar o telefone e dirigir para o meio do nada, parece o cenário perfeito para limpar a mente. Nós romantizamos o isolamento, mas existe um motivo evolutivo para o ser humano ter medo de estar sozinho no escuro. Quando você remove o barulho da civilização, o trânsito, as vozes, o que sobra não é apenas paz. O que sobra é o silêncio absoluto. E é nesse silêncio que você começa a ouvir coisas que não deveriam estar lá. A maioria das pessoas que desaparecem em parques nacionais ou estradas desertas nunca tem a chance de contar o que viram, mas alguns tiveram sorte, ou azar. Hoje vamos analisar 3 relatos arquivados da Deep Web, de fóruns de discussão e threads apagadas do 4chan que transformaram o sonho do isolamento em um pesadelo psicológico. De florestas que imitavam vozes humanas, a estradas onde parar o carro foi o pior erro possível. E lembre-se, o fato de você não conseguir vê-los na linha das árvores não significa que eles não estão olhando para você. Por favor, deixe o like e se inscreva. Isso ajuda muito o canal. Vamos entrar nessas histórias. O visitante da torre de vigilância nossa primeira parada nos leva a uma thread arquivada do board X do 4chan, datada de 2014. O anonimato do 4chan muitas vezes atrai ficção, mas há detalhes operacionais neste relato que fazem até os céticos pausar. O usuário, que vamos chamar de Ranger, conseguiu um emprego sazonal como vigia de incêndio em uma reserva florestal no noroeste do Pacífico. Para quem não sabe, esse trabalho envolve viver sozinho em uma torre de vidro de 20 metros de altura, a quilômetros de qualquer outro ser humano, observando a fumaça. É o isolamento supremo. O relato começa normal. As primeiras 2 semanas foram tranquilas. Ele descreve a rotina de rádio, a leitura de livros e a vista incrível. Mas na 3ª semana, a atmosfera mudou. Ele postou: "Começou na terça-feira. Eu estava fazendo a varredura do quadrante norte com meus binóculos quando vi algo laranja, não como fogo, mas como uma jaqueta, parada na base da minha torre. Quando ajustei o foco, não havia nada. Achei que fosse a fadiga do isolamento." Na noite seguinte, as coisas escalaram. O vento estava forte, uivando contra as janelas de vidro da cabine. Por volta das 2 da manhã, Ranger acordou com um som que não era o vento. Era metal batendo contra metal. Ritmicamente. Clang, clang, clang. Eram os degraus da escada da torre. Alguém estava subindo. Agora, entenda a logística. Ele está a 30 quilômetros da estrada pavimentada mais próxima. Para chegar à base da torre, alguém teria que caminhar horas no escuro total, sem lanterna, pois ele não viu nenhuma luz de aproximação. Ranger pegou sua lanterna de alta potência e seu machado de emergência. Vigias geralmente não andam armados com armas de fogo naquela região. Ele se aproximou do alçapão no chão, a única entrada para a cabine de vidro, e esperou. Os passos pararam na plataforma de descanso, a Mossinachina, cerca de 10 metros abaixo. Ele gritou: "Quem está aí? Esta é uma área federal restrita." Silêncio. Apenas o vento. Ele tomou coragem, abriu o alçapão e apontou a lanterna para baixo. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando a estrutura de aço e as escadas. Vazias. Não havia ninguém. Ele voltou para dentro, trancou o alçapão com 2 cadeados extras que ele tinha trazido e tentou dormir. Ele se convenceu de que era um animal, talvez um urso balançando a estrutura. Mas os ursos não têm o ritmo de passos humanos. 2 noites depois, a atividade recomeçou. Mas dessa vez, não foram passos. Ranger estava acordado, lendo, quando ouviu uma batida suave no vidro. Não no alçapão. No vidro. A 20 metros de altura. Ele congelou. Ele estava sentado de costas para a janela oeste. Ele se virou lentamente. Do lado de fora, na passarela estreita que circula a cabine, uma passarela que só pode ser acessada subindo os 100 degraus da escada, havia uma marca de mão. Uma marca de mão humana, oleosa, manchando o vidro. Ele correu para o rádio para chamar a base central. O rádio estava morto, estática branca. O que torna essa thread do 4chan particularmente perturbadora
é que o usuário parou de postar atualizações em tempo real. A thread ficou em silêncio por 3 dias. Quando ele voltou, a escrita estava frenética, cheia de erros de digitação. Eles não estão subindo a escada. Eu não sei como eles sobem. Eu ouvi eles no teto ontem à noite. Eles arranham o metal. Eu olhei para cima e vi um rosto olhando para baixo pela claraboia. Não tinha olhos. Era apenas pele lisa onde os olhos deveriam estar. E estava sorrindo. Eu vou descer. Eu vou pegar o Jeep e sair daqui agora. Essa foi a última postagem. A thread foi arquivada e, como é típico do 4chan, nunca soubemos se foi um exercício de escrita criativa ou o último registro de alguém perdendo a sanidade ou a vida. Mas há um detalhe que os usuários nos comentários notaram. Na região que ele descreveu, há lendas locais sobre pessoas selvagens que vivem nas copas das árvores e nunca tocam o chão. Se ele descer aquela escada naquela noite, ele foi direto para o território delas. Se a altura de uma torre não te protege, talvez a velocidade de um carro te proteja. Muitos de nós já dirigimos à noite em estradas rurais, aquela sensação hipnótica das linhas brancas passando. Mas o próximo relato, retirado de uma thread obscura do Reddit chamada Air the Truth Here, sugere que parar o carro nessas estradas é um convite para algo entrar. O usuário, vamos chamá-lo de Driver88, estava fazendo uma viagem cruzando o estado de Nevada. Eram 3 da manhã. Ele estava cansado, o café tinha acabado e sua bexiga estava cheia. Ele viu uma daquelas paradas de descanso antigas, não um posto de gasolina. Apenas um recuo com um banheiro de concreto e uma mesa de piquenique sob uma luz amarela fraca. Ele parou. O local estava deserto. O silêncio do deserto é pesado, quase físico. Ele entrou no banheiro, fez o que precisava fazer e lavou as mãos. A pia estava enferrujada, o espelho quebrado. Típico. Mas quando ele saiu e caminhou de volta para o carro, ele notou algo estranho. A porta do passageiro do seu carro estava aberta. Ele tinha certeza absoluta de que havia trancado o carro. É um instinto. Ele parou a 10 metros do veículo. A luz interna do carro estava desligada, o que significava que ou a lâmpada estava queimada, ou alguém a tinha desativado propositalmente para que ele não visse o interior. Driver88 descreve uma sensação de pavor gélido subindo pela espinha. Ele não gritou, "Quem está aí?" Ele sabia que isso não era uma brincadeira. Ele notou que, sob a luz amarela do poste da parada de descanso, a sombra do seu carro parecia errada. Havia uma protuberância na sombra, logo abaixo do chassi. Alguém estava deitado embaixo do carro dele, esperando que ele se aproximasse da porta do motorista para cortar seus tornozelos. O instinto de sobrevivência é uma coisa curiosa. Às vezes ele nos diz, para lutar. Às vezes para congelar. Driver88 congelou. Ele estava a 10 metros do carro. Se ele corresse para a porta do motorista, a pessoa embaixo do veículo teria tempo de agarrar seu tornozelo antes que ele conseguisse entrar e fechar a porta. É uma armadilha clássica de predadores de estrada. Incapacitar a vítima cortando o tendão de Aquiles, tornando a fuga impossível. Mas havia outro problema. A porta do passageiro estava aberta. Isso significava que alguém poderia já estar dentro do carro, agachado no banco de trás, ou que a pessoa debaixo do carro estava servindo apenas de distração para algo vindo do deserto. Ele tomou uma decisão irracional, mas que provavelmente salvou sua vida. Em vez de correr para o carro, ele correu para o meio da estrada. Ele se afastou da única fonte de luz e proteção. Ele correu para a escuridão do asfalto e começou a gritar, esperando que qualquer caminhoneiro a quilômetros de distância pudesse ver. No momento em que ele se afastou do carro, a sombra embaixo do veículo se moveu. Não era apenas uma pessoa, eram 2. Elas saíram rastejando debaixo do chassi como insetos perturbados, vestindo roupas escuras e surradas. Eles não correram atrás dele imediatamente. Eles ficaram parados na luz amarela da parada de descanso, observando-o. Driver88 disse que a coisa mais assustadora não foi a presença deles, mas a calma. Eles não pareciam desesperados ou drogados. Eles pareciam caçadores que perderam uma presa e estavam calculando se valia a pena gastar energia na perseguição. De repente, faróis apareceram no horizonte.
Um caminhão de carga. Driver 88 começou a acenar freneticamente. Os dois indivíduos, ao verem as luzes, correram de volta para a escuridão do deserto, atrás do banheiro de concreto, desaparecendo em segundos. O caminhoneiro parou. Driver 88 explicou a situação gaguejando, e o motorista, um homem corpulento com uma barra de ferro no banco, concordou em escoltá-lo até o carro para verificar. O carro estava vazio, mas a bateria estava desconectada, não cortada, apenas desconectada, para apagar as luzes internas e impedir a partida rápida. E no painel havia algo riscado na poeira com um dedo sujo. Quase. Driver 88 conectou a bateria, entrou no carro e dirigiu por 4 horas sem piscar até chegar a Las Vegas. Ele nunca mais parou em uma área de descanso à noite. E você também não deveria. A ponte. O santuário violado, florestas e estradas desertas são assustadoras porque são territórios selvagens. Nós esperamos o perigo lá. Mas e a sua casa? O seu quarto? É o lugar para onde você corre quando quer fugir do mundo. É o seu santuário. Mas a era digital trouxe um novo tipo de horror. Não o monstro que quebra a porta, mas o monstro que já está lá dentro, silencioso, esperando você dormir. A próxima e última história vem de uma thread perturbadora que foi apagada do Reddit, mas recuperada via Wayback Machine. O título original era apenas "Alguém mais notou o uso de dados de internet subindo de madrugada?". O que começou como uma dúvida técnica se transformou em um diário de uma invasão lenta e invisível. O fantasma na Wi-Fi. O usuário, Network Guy, era um profissional de TI. Cético, lógico, nada propenso a acreditar em fantasmas. Ele morava sozinho em um apartamento térreo em Chicago. Tudo começou quando ele percebeu que sua internet ficava extremamente lenta toda noite, pontualmente às 3h15 da manhã. Sendo um cara de tecnologia, ele verificou os logs do roteador. Alguém estava fazendo uploads massivos na rede dele. A primeira hipótese: um vizinho roubando o Wi-Fi. Ele mudou a senha. O problema parou por uma noite, mas voltou na seguinte. Ele mudou o SSID, ocultou a rede, aplicou filtro de MAC address. Nada funcionava. O tráfego continuava vindo de dentro da rede local. O dispositivo listado no roteador tinha um nome genérico: Host X. Frustrado e pensando que poderia ser um malware no seu próprio PC, ele decidiu fazer uma auditoria física. Ele desconectou tudo antes de dormir, exceto seu próprio celular. Às 3h15 da manhã, o tráfego começou. O roteador piscava freneticamente no escuro da sala. Network Guy levantou da cama, pegou um taco de beisebol, pensando que talvez alguém estivesse fisicamente conectado ao cabo de rede do lado de fora do prédio, e foi investigar a sala. Tudo vazio. O roteador estava lá, piscando. Nenhum cabo extra conectado. Foi então que ele notou algo que fez seu estômago revirar. O cabo Ethernet que ia para a parede, aquele que alimentava a internet para o quarto de hóspedes que ele usava como depósito, estava ativo. A luzinha laranja estava acesa. Ele nunca entrava naquele quarto. Era cheio de caixas da mudança de 2 anos atrás, poeira e móveis velhos. Ele caminhou até a porta do quarto de hóspedes. Estava trancada. Ele sempre a deixava encostada, nunca trancada. Ele tentou girar a maçaneta, travada por dentro. Ele encostou o ouvido na madeira. O som que ele ouviu não foi respiração. Foi o som, mecânico e suave de teclas sendo digitadas. Clique, clique, clique. Rápido, frenético. Alguém estava usando um computador lá dentro. Network Guy não gritou. Ele voltou silenciosamente para o seu quarto, trancou a porta, ligou para a polícia e esperou com o taco na mão, olhando para a maçaneta, rezando para que ela não girasse. Quando a polícia chegou, eles arrombaram a porta do quarto de hóspedes. O que eles encontraram não foi um fantasma, era um ninho. No meio das caixas empilhadas para formar uma parede falsa, havia um colchonete sujo, garrafas de urina e um laptop antigo conectado diretamente ao cabo de rede da parede. Mas não havia ninguém. A janela estava aberta, a tela cortada. Quem quer que estivesse lá, ouviu a sirene e fugiu.
Mas aqui está a parte que transformou essa história em uma lenda urbana digital. A polícia pediu para Network Guy verificar o laptop deixado para trás para ver se descobria a identidade do invasor. O computador estava ligado em um fórum da Deep Web, uma sala de chat privada. A última mensagem enviada às 3h25 da manhã, minutos antes da polícia entrar, dizia: "Ele acordou, ele sabe. Vou ter que deixar o projeto para trás, mas já tenho o que preciso." Network Guy olhou as pastas no desktop desse laptop. Havia gigabytes de vídeos. Eram vídeos dele. Vídeos dele dormindo. Vídeos dele comendo. Vídeos dele assistindo TV. Filmados de ângulos impossíveis. De dentro do duto de ventilação. De frestas no armário. Debaixo da cama. O invasor não estava apenas usando a internet. Ele estava vivendo lá, documentando a vida de networking por meses. E o projeto mencionado no chat eram os dados bancários, senhas e cópias digitais de todos os documentos de Network Guy. O invasor não queria matar ele. Ele queria ser ele. Roubo de identidade levado ao extremo físico. O usuário mudou de cidade depois disso, mas ele termina o relato com uma frase que fica na cabeça. "Eu mudei de casa, mudei de nome, mudei de senhas. Mas toda vez que a internet fica um pouco lenta à noite, eu paro de respirar e escuto as paredes." Conclusão. Essas histórias nos lembram de algo que tentamos esquecer para conseguir dormir à noite. A segurança é uma ilusão. A torre de vidro na floresta não protegeu o guarda. A velocidade do carro não protegeu o motorista. E as paredes do apartamento não protegem o técnico de TI. Nós construímos essas barreiras, portas trancadas, senhas de Wi-Fi, vidros blindados, para nos separarmos do caos lá fora. Mas o que acontece quando o caos aprende a abrir fechaduras? Ou pior, quando o caos já tem a chave? A internet conecta o mundo todo. Mas ela também conecta o mundo todo a você. E às vezes, a conexão não é apenas digital. Às vezes, ela respira, sangra e espera pacientemente no quarto ao lado. Se você ouviu algo estranho em casa recentemente, ou se sentiu observado em uma estrada vazia, talvez não seja apenas sua imaginação. Talvez seja o seu instinto tentando te avisar que você já não está mais sozinho. Eu sou o Snook. Se você gostou dessas histórias, se inscreva e deixe seu like. Isso ajuda o canal a crescer na escuridão. Vejo vocês na segunda, na quarta ou na sexta. Durma bem, se puder.